Olá pessoal, vamos a mais uma aula de número 4. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, então eu sugiro que você pegue a sua água, deixe do seu lado, para nós trabalharmos um pouquinho agora a parte da identificação de cocos gram-positivos, que também é outro tema bastante cobrado em provas de concurso. Então, nesse momento, nós vamos começar a falar desses cocos. Eu vou dizer inicialmente quais são os cocos mais importantes, porque existem vários, e aí depois a gente vai continuar falando das provas bioquímicas para esse grupo. Então, dentre os cocos gram-positivos, existem aqueles que são de maior interesse porque estão mais envolvidos em infecções ali bacterianas, tá? Então, eu dividi aqui, dentre os cocos gram-positivos, os gêneros mais importantes são os gêneros Staphylococcus, os Streptococcus e os Enterococos, tá? Então, vamos começar primeiro falando daqueles que são mais comuns, as provas de identificação para separar as espécies de Staphylococcus, depois Streptococcus e finalizamos com os Enterococos, tá? Então, vamos imaginar uma situação em que você tem uma placa, vocês fez ali, pegou a amostra, semeou, depois de 24 horas houve crescimento microbiano, você identificou que eram cocos gram-positivos, que é só o que o gram vai te dizer. A partir daí, você precisa identificar essa bactéria. E aí você precisa escolher os testes específicos para chegar ali, pelo menos, ao gênero, tá? Então, inicialmente, quando se trata de cocos gram-positivos, o primeiro teste que você vai fazer é o que a gente chama de prova da catalase. Então, você vai utilizar o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, e você vai, numa lâmina, você vai colocar uma gotinha do peróxido com uma alçada bem de leve daquela colônia que você isolou, tá? O que você vai observar? Se houver a formação instantânea ali de bolhas de efervescência, significa que esta bactéria possui uma enzima chamada catalase, ou seja, ela é catalase positiva, e essa enzima converteu esse peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, por isso que você viu essas bolhas, essa efervescência, tá? Nesse caso, na prova da catalase dos cocos gram-positivos, quem é catalase positivo são as espécies de Staphylococcus. Então, a partir daquele momento, você vai selecionar as provas bioquímicas específicas para separar, para identificar dentro dos Staphylococcus qual é a espécie que está causando aquele problema, certo? Então, você fez a prova da catalase, é o catalase positivo, então você já sabe que é um Staphylococcus. Tem um teste presuntivo de que seja Staphylococcus. O que vai acontecer? Quem são os Staphylococcus? Eles são bactérias chamadas de anaeróbias facultativas, e quando você faz a coloração de gram, você vê ali colônias, né? São bolinhas, são cocos, são roxos porque são gram-positivos, já passamos dessa aula, então você já sabe que fica roxo. E ela vai aparecer nessa forma de cachos aqui, a disposição, ela vai se dividindo, né? Vai ficando um do ladinho do outro, formando esse aspecto de cachos de uva. Tá? É diferente dos Streptococcus, eles são catalase positivos. Uma característica bem interessante dos Staphylococcus, que eles conseguem crescer em meios com uma concentração um pouquinho mais elevada de sal, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Apesar de eles causarem problema, mas eles são micro-organismos, são bactérias bastante comuns na nossa microbiota e que eventualmente, se saírem do seu local de residência e irem para outro que não faz parte do seu hábitat, eles podem vir a causar problemas, e eu vou já dar alguns exemplos. Dentre as muitas espécies de Staphylococcus, as que normalmente a gente tem que aprender a identificar e separar das demais é o Staphylococcus epidermidis e o Staphylococcus aureus. Nesse quadro eu sumarizei algumas das principais doenças que são causadas pelas principais espécies de Staphylococcus. Inclusive, esse quadro eu resumi do quadro que é dado nos módulos da Anvisa, ok? Então, em relação a essas doenças, pneumonia pode ser causada sim por espécies de Staphylococcus, o furúnculo, aquele famoso tumor que aparece na pele, que incomoda, que dói. Também é uma infecção causada por espécies de Staphylococcus, e mais gravemente as osteomielites. Nesse fluxograma, que é algo que você pode, se você trabalha em laboratório e
ainda não decorou esse passo a passo, você pode imprimir e colocar na parede do seu laboratório, que é uma forma de você saber os passos a seguir quando você se depara com uma prova de catalase positiva, tá? Lembrando que normalmente a gente vai focar os nossos olhos nos estafilococos, mas eventualmente pode crescer ali um coco gram-positivo fora daquelas ali, mas normalmente nossos olhos vão se voltar para os estafilococos, tá? E aí você pode seguir isso daqui para tentar saber o caminho que você deve fazer. Mas de maneira geral, após você ter um resultado positivo da prova da catalase, você vai seguir para outras provas que vão te ajudar a chegar numa espécie o mais próximo possível da espécie causadora daquela infecção. Então, além da prova da catalase, você tem a prova da coagulase, a observação do crescimento em H-manitol, prova de DNase e a resistência à nova biocina. O segundo teste, que a partir do momento que você tem o resultado de catalase positivo, que você vai fazer é a prova da coagulase, que é um teste também bastante simples. O princípio desse teste é verificar se aquele micro-organismo produz uma enzima chamada de coagulase. Quando essa enzima ela é colocada quando essa bactéria, é colocada na presença de um plasma, tá? Um plasma humano, por exemplo, o que vai acontecer? Essa enzima, ela tem uma ação semelhante à protrombina, que é o que tem no nosso plasma. Então, o que essa enzima vai fazer? Ela vai transformar o fibrinogênio em fibrina e a gente vai conseguir ver, né? Vai ter uma resposta visual ali com a produção de um coágulo. E você pode ver essa produção de duas formas, tá? Você pode observar essa reação na lâmina, onde você vai ter um resultado positivo quando a bactéria produzir, obviamente, essa enzima na forma ali de cordões de fibrina, porque a bactéria produz uma enzima que está aderida e ela fica aderida na parede, que a gente chama de coagulase conjugada, tá? E aí o que vai acontecer? Quando você mistura a bactéria com o plasma, ele vai formar essas espécies de grumos aqui nesse resultado positivo, tá? E você também pode ter, se você fizer o teste no tubo, você vai verificar a ação da coagulase livre, que quando a bactéria produz essa enzima e secreta isso para fora da célula, tá? A mesma coisa, você vai colocar essa bactéria em contato com o plasma, vai deixar numa temperatura ali no banho-maria por algumas horas, acho que até 4 horas depois você consegue visualizar, já tem um resultado. E aí você vai ver a formação também de um coágulo bem mais visível do que aquele anteriormente, mas é uma prova positiva, tá? Uma outra forma de você separar esses estafilococos é verificar o crescimento em H-manitol. Então, na aula de meios de cultura eu falei que existem diversos meios de cultura com diferentes finalidades. E o H-manitol é um H onde a gente usa bastante na microbiologia de alimentos, mas você pode também lançar a mão dele na microbiologia clínica, se você não tiver outros meios para conseguir fazer essa identificação. O que ele vai te dar de informação? O manitol, ele é um carboidrato presente que está na composição deste meio de cultura. Então, além da peptona, do extrato de carne e alguns elementos traços, que vão ser os micronutrientes, você também tem o manitol. O que vai acontecer? Alguns micro-organismos vão usar o manitol através da via fermentativa. E aí, no caso dos estafilococos, eles fermentam o manitol e produzem ácidos. Esses ácidos vão ser liberados naquele meio e a acidificação desse meio vai ser algo visual. Ele vai mudar de rosa para amarelo, tá? Mas, além disso, existe também um diferencial nesse meio que ele tem uma concentração mais elevada de sal, que isso por si só já é uma característica seletiva desse meio para micro-organismos que são mais tolerantes a níveis elevados de sal, tá? Então, muitos micro-organismos, muitas bactérias gram-negativas, algumas gram-positivas não crescem por conta dessa salinidade mais elevada, mas os estafilococos conseguem crescer. A diferença aqui é que o Staphylococcus aureus vai fermentar o manitol e vai deixar o meio, a própria colônia e o meio amarelado,
enquanto que aqueles estafilococos que não são o aureus, eles vão crescer. No entanto, a colônia ela vai ficar rosa, né? A colônia não vai, perdão, o meio vai continuar rosa porque ele não fermentou o manitol. Então, o Staphylococcus aureus, que é fermentador de manitol, vai usar o manitol, vai produzir ácidos, os ácidos vão para o meio vai mudar de cor, então você vai ver claramente uma mudança de cor de rosa para amarelo, por causa que o aureus faz isso. Já as outras espécies, epidermides e as demais, não são fermentadoras de manitol, logo, apesar de elas conseguirem crescer, mas elas não fermentam, então não vai haver mudança de pH e o meio continua da mesma cor. A quarta prova é a prova da DNase. Então, existe um meio de cultura que tem DNA na sua composição e quando você semeia, prepara esse meio e semeia o micro-organismo que você está querendo identificar, como mostra aqui a figura, o que vai acontecer? Se esse micro-organismo produzir a DNase, que é uma desoxirribonuclease, esse DNA que está presente no meio ele vai ser lisado e você vai conseguir ver essa lise por meio da formação de um halo ao redor do crescimento da colônia, que pode ser evidenciado melhor utilizando ácido clorídrico, uma solução mais diluída de ácido clorídrico, ok? Então, se for DNase positivo, vai haver formação de halo ao redor da colônia, porque esse halo significa que aquele DNA todo ali ao redor daquela colônia foi quebrado, tá? Foi lisado. A quinta prova está relacionada ao comportamento da bactéria dessa espécie de Staphylococcus mediante a um antibiótico chamado novobiocina. Então, algumas espécies, como é o caso do Staphylococcus saprophyticus, ele tem uma resistência intrínseca, que a gente chama, ele é naturalmente resistente à novobiocina. Então, quando você faz ali um antibiograma, você prepara uma suspensão daquele micro-organismo e semeia e coloca bem no meio da placa ali um disco de novobiocina, depois de 24 horas você vai ver que se for um Staphylococcus saprophyticus, ele vai ser naturalmente resistente, porque não vai haver a formação de halo, ou se houver, ele vai ser menor que 16 milímetros. Diferente das outras espécies de Staphylococcus, como é o caso do aureus, que tende a ser sensível e você consegue separar, né, um saprophyticus de um aureus também utilizando essa prova. Resumindo essas cinco principais provas, você tem aqui uma tabela mostrando o padrão de resposta de cada um. Então, aí você vai vendo a resposta e vai montando o quebra-cabeça até chegar na espécie causadora daquele problema. Em relação aos Streptococcus, eu falei lá no comecinho que para você teve o crescimento, sabe que é um coco gram-positivo, mas você não sabe quem é. Fez a prova da catalase, neste caso aqui ela deu negativo. Então, você já sabe que não pode ser Staphylococcus. Pode ser ou o Strepto ou o Enterococcus. Então, a partir daí, você vai já fazer outros ensaios para tentar descobrir dentro dos Streptococcus quem pode ser. E se não for Streptococcus, for Enterococcus, quem pode ser, ok? Então, vamos levar em consideração, falar primeiro dos Streptococcus que são catalase negativos. Então, quando você olha ao microscópio, você vai ver mais ou menos essa disposição desses cocos, né? Eles são um pouquinho mais alongados. O Streptococcus pneumoniae, por exemplo, vocês veem, quando você olha o microscópio, ele tem um aspecto de uma lança, né? Então, inclusive, até um diferencial dele na hora de avaliar uma amostra, uma bacterioscopia de uma amostra de um escarro ou de um lavado, por exemplo, tá? Os Streptococcus, eles também fazem parte da nossa microbiota, especialmente do trato respiratório superior, mas também do intestino e da pele. E na mesma situação dos Staphylococcus, em situação de desequilíbrio, eles podem vir causar problemas, tá? Quanto à classificação, existem duas classificações básicas que a gente usa para separar esses Streptococcus, que são várias espécies, várias. Se você olhar o Kahneman, você vai ver uma lista gigante de Streptococcus, mas nem todas têm a sua importância clínica, tá? De todo modo, eles são separados, podem ser classificados utilizando dois métodos diferentes.
O primeiro, que é aquele mais fácil de fazer, porque é só observar o crescimento deles na placa de H-sangue. Então, logo depois eu vou falar mais sobre isso. Mas de acordo com o crescimento na placa de H-sangue, você vai classificá-los em alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos ou gama-hemolíticos. E tem uma classificação que já é um pouco mais específica, no entanto, precisa de antissoros específicos para fazer essa análise, que é a classificação que foi feita pela Rebecca Lancefield, onde ela separou os estreptococos de acordo com a presença de antígenos na parede de cada um deles. Então, ela fez mais ou menos uma separação em 20 grupos. Lógico que para você determinar cada um deles, você precisa dos antissoros específicos. Aqui eu coloquei as espécies, da mesma forma como eu coloquei para estafilococos, as principais espécies de estreptococos de importância clínica. Então, por mais que existam muitas, mas existem aquelas que são mais comuns, que você precisa dominar. Piógenes, Agalacti, Streptococcus viridans, a Pneumoniae e Streptococcus bovis, tá? Todos eles envolvidos em algum processo infeccioso, né? Erisipela, faringite e impetigo são alguns exemplos. Fiz a prova da catalase e vi que se trata de uma catalase negativa, então já vou desconfiar de Strepto ou de Enterococcus. Vamos levar em consideração que a gente vai seguir aqui considerando que é o Streptococcus. Então, a segunda observação que eu preciso fazer é como que essa bactéria cresceu, se comportou no H-sangue. Então, a placa de H-sangue, quando você prepara uma placa limpa, ela tem esse aspecto aqui. A partir do momento que você semeia o micro-organismo, você pode ter 3 fenótipos diferentes ali em relação a esse meio de cultura. Os estreptococos, alguns estreptococos, eles têm mecanismos de patogenicidade, certo? E um deles é a capacidade de produzir proteínas que a gente chama de hemolisinas. Pelo próprio nome, né? Hemolisinas, lise de hemácias. Então, os estreptococos que produzem hemolisinas e elas lisam de maneira total, fazem uma hemólise total desse H-sangue, a gente chama de beta-hemólise, tá? Você tem a lise total, em onde a colônia cresce, a bactéria cresce, ela vai lisando todas aquelas hemácias ali. E você vai ter a formação desse halo bem característico ao redor das colônias, tá? Então, colônia beta-hemolítica. Exemplo disso, o Streptococcus pyogenes, ele faz parte desse grupo de Streptococcus beta-hemolíticos. Já o Streptococcus pneumoniae, ele produz sim uma lise, mas é uma lise parcial, tá? Tanto que você não vê esse halo amarelo bonito ao redor, você já vê um halo mais pro marrom, sabe? Porque a lise ela não foi completa. Então, quem faz isso? Streptococcus pneumoniae. E existem aqueles streptococcus que não produzem essa hemolisina. Logo, o H-sangue ela vai crescer, mas ele não vai causar nenhum tipo de hemólise no meio. Então, são as gama-hemolíticas, ok? Então, é uma forma também de você separar utilizando esse padrão de crescimento no H-sangue. Em relação à classificação da Rebecca Lancefield, ela é um pouco mais difícil de você usar na rotina, porque você precisa dos antissoros específicos, tá? Então, lembrando que o Streptococcus é uma bactéria que tem parede, algumas têm cápsula, então, dependendo do polissacarídeo presente nessa parede, vai haver uma reação nessa plaquinha aqui. Então, esses tubos que vocês estão vendo são os tubos contendo os antissoros, né? Então, você vai pegar uma gota desse reagente e misturar pega aqui na placa, né, com a colônia que você está desconfiando, quer saber quem é, e você vai misturar. E aí a reação ela vai ser observada uma aglutinação, tá bom? Na presença desses antissoros específicos. E aí você vai dizer se é do grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, até chegar no último grupo que ela classificou. Pode ser feito, mas ele não é tão comum na rotina, porque esses soros eles não são tão fáceis de serem obtidos, mas é uma opção, tá? Uma outra forma de você separar os estreptococos é verificando a sensibilidade deles a 2 antibióticos.
que é a optoquina e a bacitracina. A optoquina, normalmente, você consegue detectar o Streptococcus pneumoniae porque ele já é normalmente bem sensível até em concentrações bem baixas desse antibiótico, tá? Os outros estreptococos só vão ser inibidos, só vão ser sensíveis e se for um disco com uma concentração maior, né? Uma concentração acima de 5 microgramas por ml, tá? Então, se a sua dúvida é se esse Streptococcus é o pneumoniae e você tiver o disco de optoquina, você pode fazer numa placa, semear o Streptococcus suspeito, colocar o disco e verificar, né? Então, normalmente, se for sensível, você pode confirmar ali o Streptococcus pneumoniae. Se for resistente, aí tem uma série de outras opções, porque a maioria deles no de 5 microgramas, a maioria dos Streptococcus vão ser resistentes, tá bom? Um outro antibiótico que pode ser usado é a bacitracina. E aí, nesse caso, diz o seguinte, que os beta-hemolíticos, aí você tem, né, Piógenes, enfim, outras espécies, que forem sensíveis à bacitracina são presuntivamente pertencentes ao grupo A. E o grupo A está aqui, o Streptococcus pyogenes, tá? Então, a mesma coisa, só que aqui você vai fazer esse teste utilizando uma placa de H-sangue, tá bom? Você semeia o micro-organismo que você está com dúvida e coloca o disco de bacitracina. E aí, por exemplo, no caso do Piógenes, você vai ver uma presença aqui de um halo, tá? Ou qualquer um outro que seja beta-hemolítico que faz parte do grupo A vai ter esse comportamento. Já os demais estreptococcus, eles vão ter esse crescimento aqui ao redor, não vão ser atingidos pela presença dessa bacitracina, tá? Aí aqui, né, o que significa, né? Positivo para o teste é quando a bactéria é sensível e você vai ver qualquer halo presente ao redor do disco, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem do Piógenes. Uma outra forma também de você confirmar que é o Streptococcus pneumoniae é verificando como que essa bactéria se comporta mediante a uma solução que a gente usa o desoxicolato de sódio. O que vai acontecer? Você tem ali a bactéria, você pode suspender essa bactéria numa salina e acrescentar 10% de desoxicolato de sódio. O que ele vai fazer? No caso do Streptococcus pneumoniae, ele tem uma enzima que vai ser ativada na presença desse desoxicolato de sódio. E essa enzima vai fazer o quê? Ela vai clivar as ligações presentes ali entre os monômeros da parede, clivando, cortando essa ligação, quebrando essa ligação, essa parede ela vai ficar, né, vai ser desfeita e a célula vai lisar, tá? Então é por isso que nessa imagem que vocês estão vendo, o controle negativo, ou seja, o controle que só tem a bactéria, o caldo ele tá bem turvo, porque ela tá viva, ela tá se multiplicando ali, por isso que ele tá turvo. Já nesse onde você fez o teste, ele tá mais límpido, porque a bactéria ela já teve a sua parede lisada, né, por conta desse contato com desoxicolato de sódio, essa parede rompeu, a bactéria rompeu e aí ela morreu, não se multiplica mais, por isso que ele tá mais limpo, né, mais translúcido, ok? Nesse caso, quando ocorre a lise, é um indício forte de que se trata de Streptococcus pneumoniae, tá? Porque é ele que produz essa enzima que é ativada pelo desoxicolato de sódio. Para finalizar aqui, os dois últimos testes é o teste de PIR. O PIR é a sigla, né, de uma enzima, tá? Que é a pirrolidonil arilamidase. Essa é uma enzima que é produzida pelo Streptococcus pyogenes, não é produzida pelos outros Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Então, esse teste de PIR, como é que é feito? Tipo um papel de filtro impregnado com o reagente, aí você mistura, pega uma alçada da bactéria, mistura, encosta nesse papelzinho e aí vai haver a mudança de cor caso haja a presença dessa enzima. A enzima vai usar o substrato que está impregnado nesse meio e por esse motivo vai mudar de cor, tá? Só tem que ter cuidado se você desconfia que sejam os enterococos, porque os enterococos, tá? Eles também podem dar positivo nesse teste. Então você tem que ter certeza que não é enterococos, tá? Porque senão você achar que é Streptococcus
piógenes, mas na realidade é o enterococcus, porque ambos dão positivo nesse teste. E para fechar o teste de Camp, o que acontece? Já existe para você comprar o kit específico para verificar essa produção desse fator Camp. Como é que é esse kit? Vamos primeiro explicar o princípio aqui. Você tem uma placa de H-sangue, tá? E você quer saber se essa bactéria, o seu Streptococcus, ele produz esse fator Camp, tá? Normalmente é o diferencial para Streptococcus agalacti. Então, o que você vai fazer? Nessa placa de H-sangue já existe um kit onde vem impregnado, tipo numa tira de papel de filtro fininha, o Staphylococcus aureus, que a gente já sabe que ele é beta-hemolítico, tá? Então, você vai colar, você vai só tirar essa tirinha, colocar bem no meio, como mostra aqui na imagem, essa tira de papel impregnada com Staphylococcus aureus, que a gente já sabe que é beta-hemolítico. De forma ali perpendicular, você vai semear a colônia que você está querendo saber se produz esse fator Camp ou não. O que é esse fator Camp? É como se fosse uma amplificação da beta-hemolisina produzida por essa bactéria, tá? Então, o que você vai fazer com as colônias que você está suspeitando? Você vai de maneira perpendicular, sem encostar na colônia do Staphylococcus aureus, você vai semear, só passar um traço, né? Pega a colônia e vai fazer um traço perpendicular ali ao Staphylococcus aureus, tá? E deixa na estufa por 24 horas. No dia seguinte, você vai observar esse formato aqui. Se a colônia teste, na ponta dela, tiver uma hemólise semelhante a uma lança, é porque ela produz o fator Camp, ou seja, ela produz uma hemolisina que atua de forma sinérgica com a hemolisina do Staphylococcus aureus, amplificando essa lise. Por isso que forma esse formato de seta, tá? O que não acontece nesse outro teste aqui embaixo. Okay? Então, fator Camp positivo é indicativo de Streptococcus agalacti. É muito importante para verificar isso quando você está... que o agalacti ele pode causar problemas nos neonatos, tá? Então, é interessante chegar ali a identificar essa espécie. Resumindo, como eu sou uma boa professora, eu deixei aqui uma cola para vocês de cada um dos testes que eu mostrei, como que as principais espécies se comportam nesses testes, ok? Que aí você não precisa decorar no primeiro momento. Você pode revisar essa aula diversas vezes para poder entrar na cabeça de vocês cada um desses testes. E aí, para fechar o grupo dos enterococos, ok? Os enterococos de maior interesse são apenas 2, mas eles também existem muitas espécies. Mas para a gente, apenas 2 espécies são as mais interessantes. Voltamos lá na prova da catalase, a gente sempre precisa voltar porque é de lá que a gente parte. Eu tive isolamento de colônias, fiz o GRAM, deu cocos gram positivos. Fiz a prova da catalase, deu catalase negativo. Fiz alguns testes iniciais, já vi que não é Streptococcus. Então, eu vou focar em quem? Nos enterococos, tá? Os enterococos, as principais espécies que são importantes pra gente é o Fecalis e o Faecium. Eles fazem parte da nossa microbiota gastrointestinal e por esse motivo eles são a segunda opção quando a gente pensa, por exemplo, em infecção urinária, que não é causada por gram negativo. Normalmente gram positivo, vem os saprofíticos e aí depois você considera o Enterococcus fecalis como um dos principais causadores ali de infecção urinária, tá? Mas eles também são conhecidos por causar endocardites, de maneira oportunista nas feridas cirúrgicas. Tem também infecções do trato biliar, peritonite, meningite, dentre outras situações, tá? Eles são naturalmente resistentes a alguns antibióticos e por isso que eles têm a sua importância quando você encontra um Enterococcus resistente a alguns antibióticos que normalmente são utilizados ali com mais frequência. É interessante você enviar para um laboratório de referência para saber que espécie é aquela, se é o Faecium ou se é o Fecalis, para ver esse monitoramento epidemiológico, tá? Ok, vi que já fiz um teste preliminar, vi que é Enterococcus.
né? Ele é catalase negativo. Agora eu vou proceder para realmente confirmar se é Enterococcus mesmo, tá? Segunda possibilidade é fazer a prova da hidrólise da esculina. Então vamos lá por partes. O meio H, né, um H bilis esculina, ele tem essa cor original aqui que vocês estão vendo. Tem vários componentes, sais de ferro nele e a tal da esculina. Tá? O que acontece? Quando você semeia um Enterococcus aqui, ele vai hidrolisar, ele vai quebrar a esculina, vai transformar em esculetina. Essa esculetina, lembra que eu falei que tem íons de ferro aqui nesse meio? Então vai reagir com esses sais de ferro e aí você vai ter um enegrecimento desse meio, que vai ficar dessa cor aqui do meu lado esquerdo, tá? Então, a reação positiva aqui seria a mudança de cor desse de marrom para esse quase negro, né? Essa cor queimada, ok? Que isso significa que houve a hidrólise da esculina. Então, você pode utilizar esse meio para diferenciar o Enterococcus e o Streptococcus bovis, que tem reação parecida dos demais Streptococcus. Sabe por que, gente, que o Streptococcus está aparecendo aqui? Porque anteriormente, acho que até a década de 80, os Enterococcus eles eram classificados dentro do grupo D, lá de Lancefield, lembra? Que A, B, C, D. Então, os Enterococcus, eles junto com o Streptococcus bovis, eles eram muito parecidos. Então, eles eram colocados dentro do grupo D de Lancefield, mas depois foram separados. No entanto, eles continuam tendo essa similaridade fisiológica, né? Então, de maneira geral, na prova da hidrólise da esculina, Enterococcus positiva, mas toma cuidado com o Streptococcus bovis. Por isso, você tem que eliminar a possibilidade de ser o Streptococcus. A terceira prova de identificação é a capacidade de crescer em uma solução, em um meio de cultura com uma concentração maior de sal, tá? Então, os Streptococcus, de maneira geral, eles não têm essa capacidade. Logo, normalmente, quando se positiva, quando cresce, né, você está ali com o coco gram-positivo, coagular, catalase negativo, e você semeou nesse caldo. O caldo BHI é o caldo infusão cérebro-coração, tá? A sigla lá significa isso. Você preparou esse caldo e acrescentou uma concentração maior de sal. Então, os micro-organismos gastrointestinais, os da microbiota gastrointestinal, eles toleram de maneira geral, uma salinidade também um pouco maior. Então, os enterococcus, que fazem parte da nossa microbiota gastrointestinal, eles vão crescer e os outros micro-organismos não, porque eles não toleram essa elevada concentração de sal, tá? Então, você consegue diferenciar o enterococcus dos possíveis streptococcus que você tem ali dúvidas dentro daquela sua amostra. Luana, mas tu não me disse agora como que faz para diferenciar o fecalis do fécil. Porque realmente é muito difícil, tá? Normalmente, quando você sabe que é enterococcus, você lauda enterococcus SPP, né? Ou SP. Agora, se for uma situação em que você tem um enterococcus ali muito resistente, ali no antibiograma apresentando resistência a vários antibióticos, é interessante você descobrir qual é a espécie, tá? Até por uma questão de controle epidemiológico, enfim. Então, você pode ter duas alternativas. A primeira é mandar para um laboratório de referência, onde eles vão provavelmente usar a biologia molecular para fazer essa separação. Ou você pode, se você dispor ali de vários carboidratos, como fazer, né? Você pode preparar caldos e adicionar em cada um dos tubos um carboidrato diferente, porque eles vão, tanto o fécil quanto o fecalis, eles têm um metabolismo diferente em relação aos carboidratos. Então aqui foi um print que eu tirei de alguns carboidratos do painel ali para identificação desse perfil de fermentação do Kahneman, tá? Do capítulo que fala sobre a identificação dos enterococcus. Então, você vai ter que testar glicose, manitol, sorbitol, rafinose, sacarose, piruvato. Você tem que ter vários para poder você ver a diferença e aí poder chegar
em fecais ou fezes, tá? Mas não é uma prática muito comum na rotina, porque é um trabalho muito grande. Então, vai depender muito de onde você está, como que o seu laboratório procede mediante a liberação desses resultados, certo? Então, em relação aos cocos, a identificação de cocos gram-positivos de importância clínica, nós temos isso. Eu sei que não é fácil, não é pouca coisa, mas se fosse fácil, todo mundo era aprovado nesses concursos públicos, né? Mas você é diferente, você está se dedicando para aprender, então, com muita dedicação, estudo e revisão e treino, você vai conseguir entender cada uma dessas coisas. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Até a próxima aula.